o esfíncter gastroesofágico, há um grande acúmulo de bolo alimentar nessa região. Né? Na verdade, eu vou perceber que, além disso... Opa, perdão. Além disso, uma contração excessiva, um tônus excessivo do esfíncter gastroesofágico. Isso é causado por comprometimento dos gânglios inibitórios. É só para ilustrar o quanto isso pode ser intenso, o quanto esse movimento de bolo alimentar ao longo do trato ele é importante. Perceba então que se não houver relaxamento, todo bolo alimentar pode ter grande dificuldade para passar por ali, né, e causar transtornos sérios para o indivíduo que apresentar calasia esofágica. E existe o contrário também, que é a chamada hérnia de hiato, associado ao refluxo gastroesofágico. Nem sempre é só a hérnia que causa o refluxo gastroesofágico, mas um distúrbio desse da válvula da válvula que compõe, né, a cárdia, a transição gastroesofágica, também pode ocasionar uma perda de tônus do cárdia. E o alimento que está no estômago, ele pode retornar por esôfago. Muitas vezes a gente tem a formação de uma hérnia que se projeta, né, para o interior, uma região mais superior, próxima ao terço distal, né, do esôfago, causando esses abaulamentos do terço distal, essa dilatação, e o alimento tende a recuar, voltar para o esôfago. Então, a tonicidade do esfíncter gastroesofágico, ela é perdida, ela é diminuída nesse distúrbio, e o alimento tende a voltar para o esôfago, e a longo prazo causar esse tipo de distúrbio aqui, ó, que é o chamado esôfago de Barrett. Então, quando a gente olha para a mucosa do terço distal de esôfago, ela tem que ser assim, ó, bonitinha, lisa, bem definida. E no Barrett a gente tem a formação de um tecido inespecífico esbranquiçado aqui, ó, que é uma lesão pré-neoplásica. A gente consegue ver nitidamente que um esôfago que tinha uma estrutura, uma histologia normal, começa a apresentar uma estrutura histológica muito parecida com o do estômago. Então, é uma modificação séria dessa região e o indivíduo pode desenvolver esôfago de Barrett, que é uma lesão totalmente indesejada. Pode levar, lógico, também ao câncer de esôfago. Então, só para ilustrar a importância desse mecanismo, ok? Bom, vamos falar então agora do bolo alimentar que atingiu o estômago. Então, se esse alimento passa pelo esfíncter gastroesofágico, ele vai atingir o estômago. Vamos entender como é que a motilidade do estômago é importante. Aqui no estômago, antes de iniciar a nossa explicação, é importante dividir o estômago em 3 áreas. Essa parte mais acima aqui, conhecida como fundo do estômago. Uma parte mais central, conhecida como corpo. E essa parte mais distal, já próximo ao esfíncter pilórico do intestino delgado, que é conhecido como antro. Existe uma diferença funcional entre essas 3 áreas. O fundo do estômago tem uma grande capacidade de armazenamento desse bolo alimentar. Assim que ele chega no estômago, ele vai se armazenando no fundo do estômago. A parte do corpo ela é importante porque ela secreta muitas substâncias. Muitas, é a parte mais secretora do trato dentro do estômago, claro. E eu tenho o antro, que tem uma grande massa muscular, uma grande quantidade de tecido liso, que vai ser importante para misturar este bolo alimentar no estômago. Nós vamos ver que ele vai fazer movimentos de retropulsão. Mas se eu olhar e pudesse pontuar as 3 funções da motilidade estomacal, são elas: armazenamento de grandes quantidades de bolo alimentar, mistura do alimento com secreções gástricas, o que vai dar origem agora a uma nova substância, não mais o bolo alimentar, mas o quimo, e o esvaziamento lento do quimo em direção ao intestino delgado. Então, são essas 3 funções
essenciais do estômago: armazenar, misturar e esvaziar o estômago. Vamos ver como isso se dá. Vamos para a primeira dessas funções, que é o armazenamento do bolo alimentar. Então, substitua um alimento por bolo alimentar. Quando o bolo alimentar entra no estômago, isso é muito importante. À medida que ele vai entrando, ele vai formando círculos que vão se concentrando, mais ou menos em uma estrutura como seria essa aqui, que eu estou desenhando, em espirais. Os alimentos vão se concentrando no fundo do estômago. Vão se deslocando para a parede do fundo do estômago e vão lá se armazenando. É aquele movimento, é aquela entrada de bolo alimentar que dá aquela sensação de preenchimento e, muitas vezes, aquela sensação de que estamos saciados, de estiramento provocado pela entrada de alimento ou de bolo alimentar no estômago. Esse estiramento pode ser rapidamente forjado com a gente. Percebam quando a gente está com muita fome, se a gente tomar um copo de água, uma boa quantidade de água, esse estiramento provocado pela entrada de água no estômago momentaneamente freia aquela percepção de fome. Mas como a água é rapidamente esvaziada do estômago, essa fome volta rapidamente. Mas qual é a função desse estiramento? Na verdade, armazenar esse bolo alimentar e lentamente ir nos saciando a percepção de fome, a busca por alimento. Então o alimento ele vai se concentrando no fundo, formando círculos, e ele se desloca para essa parede gástrica, estirando essa parede gástrica, repleta de mecanorreceptores que enviam essa informação diretamente para o bulbo, e principalmente para o hipotálamo, onde eu tenho também a liberação de substâncias relacionadas à busca de alimento, que são os chamados neurotransmissores orexigênicos e anorexigênicos. Os orexigênicos, que são neurotransmissores que pautam o meu comportamento alimentar por busca de alimento. Vocês viram isso? Pessoal, vocês viram falar dos neurônios orexigênicos e anorexigênicos?